Jornal da Sete, livre e independente, do jeito que você gosta. AM, Super Rádio Piratininga, São José dos Campos. Estamos iniciando o Jornal da Sete, o mais ouvido da cidade e região. Jornal da Sete, livre, independente, do jeito que você gosta. Apresentação de Adriano Guimarães e Antônio Leite, a voz do povo. Jornal da Sete no ar. Olá, bom dia, 7h02. Terça-feira, 7 de dezembro de 1999. Hoje é dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi bispo, doutor da igreja. Ele foi principalmente o responsável pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho não é aquela flor que se cheirava, não, né? Santo Agostinho é terrível. E o Santo Ambrósio foi um aí dos responsáveis pela conversão do Santo Agostinho. Aposentados do INSS com carnê final 5 podem passar nas agências bancárias e pegar a sua grana junto com o 13º. As bolsas de valores, São Paulo baixa de 0,44%, Rio baixa de 0,23%, o ouro baixa de 1,74%, cotado a R$ 16,95 o grama. O dólar do comercial a 1,86, turismo a 1,93, paralelo a 1,98. Caderneta de poupança que aniversaria hoje rende 0,6782%. Não circulam na capital paulista hoje os carros com placas de finais 3 e 4. Eu não sei, possivelmente pode haver a suspensão do rodízio no dia de hoje, uma vez nós temos greve geral lá em São Paulo dos motoristas e cobradores de ônibus. E, ao que tudo indica, greve dos motoristas. Chovendo em São Paulo, você já viu o caos que vai ser o trânsito, né? Já está o trânsito em São Paulo. Então, possivelmente pode aí, vai depender aí do secretário dos transportes lá, o Getúlio Ranachiro, para a liberação aí então do rodízio. Por enquanto, o rodízio continua, então não pode circular hoje os carros com placas de finais 3 e 4. As fotos feitas pelo satélite Góis mostram uma frente fria chegando a São Paulo, associada a instabilidades que cobre a maior parte do Brasil. As nuvens diminuem em quase todo o sul por causa da entrada da massa de ar seco e frio que veio da Argentina, causando ressofrimento até na região central do país nesta terça-feira. A zona de convergência intertropical afasta-se aos poucos da costa norte do Nordeste e nuvens carregadas voltam a concentrar-se na Bahia, relacionadas a uma frente fria que está em alto mar. Instabilidades tropicais atuam sobre o norte, provocando chuvas volumosas. O tempo fica instável com céu nublado, aberturas de sol e chuvas ocasionais em São Paulo. É que uma frente fria avança pelo estado associada a áreas de instabilidades que podem provocar pancadas de chuva. Os ventos ficam mais intensos e a massa de ar mais frio que vem atrás da frente fria causa resfriamento. A probabilidade de chuva é de 90% nesta terça-feira. As temperaturas ficam entre 18 e 23 graus na capital, 19 e 25 no litoral, 15 e 28 no interior, 10 e 17 Campos do Jordão, 18 e 23 em São José dos Campos. Logo mais às 20h32, nós adentramos aí a lua nova. Alguns dos principais destaques do Jornal das 7 desta terça-feira, 7h05. Enfermeiro foi responsável pela morte de Safra. Prefeitura de São Paulo anuncia escolas e salas de emergência. Times iniciam a troca de técnicos para o ano 2000. A aplicação do Finor e Finan deve ser revista. Estiagem ameaça o abastecimento de energia no Sudeste. Conselho de Educação decide se a Uniban está em situação irregular. Cuba protesta contra os Estados Unidos por causa de garoto. Supercomputador IBM vai estudar as proteínas. Novo resgate em massa liberta 105 de delegacia. 7h16, eu volto em um minuto. Repórter Cidadão, a cidade no rádio. Vamos falar agora com Sérgio Werneck, assessor jurídico do PROCON. Sérgio, o que o PROCON recomenda para os consumidores neste Natal? A nossa recomendação é que o consumidor, antes de efetuar uma compra, faça uma pesquisa de preço. É a única forma dele ter a certeza de que está comprando pelo menor preço. A outra recomendação é no sentido de que exige a nota fiscal
no momento da entrega do produto. A nota fiscal é o documento que vai garantir a possibilidade do consumidor amanhã estar registrando uma reclamação por defeito na qualidade do produto. E quando o consumidor encontra o mesmo produto com preços diferentes? Nessa hipótese, o consumidor deve pagar o preço menor. Sempre que houver essa possibilidade, o consumidor deve sempre pagar o menor preço. Obrigada, Sérgio. Aqui é o Repórter Cidadão, mostrando gente que faz São José dos Campos melhor. Cidade de São José dos Campos. Prefeitura Municipal. É a gente que faz. 7h17. Vamos para as correspondências. A APAI convidando para assistir à festa de encerramento do ano letivo, que será realizada depois de amanhã, dia 9, às 19 horas no SESI, na Avenida Cidade Jardim 4.389, no Bosque dos Eucaliptos. Teremos também no dia 11, sábado, às 9 horas da manhã, saindo da Praça da Bíblia, antiga Praça do Sapo, a última grande concentração evangélica do milênio, a Marcha São José dos Campos para Cristo. Realização das igrejas evangélicas, participação do pastor Kleber Lucas e banda Priscila Angel e bandas regionais. Sábado, portanto, às 9 horas da manhã, saindo da Praça da Bíblia, antiga Praça do Sapo. Recebo também aqui do Vicente Paula de Oliveira, presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conselho Particular São Judas Tadeu, que, na pessoa do seu presidente impressionado, vem para a presença solicitar dessa conceituada emissora divulgação através de seu programa da Festa de Fraternidade, que será realizada nos dias 18 e 19 de dezembro em sua sede, a Rua Ana Gonçalves da Cunha, 351, no Jardim Jussara, em frente ao Estádio Martins Pereira, cuja renda será revertida para as obras assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo. Na ocasião, teremos shows com a presença do Grupo Quiloa no dia 18 e Banda Divina Luz no dia 19. Ingressos antecipados com direito a concorrer a prêmios valiosos no local da festa ou através do telefone 321-6255. Aproveitamos da oportunidade para convidá-lo a participar da nossa grande festa. Portanto, 18 e 19 de dezembro, a festa lá na Rua Ana Gonçalves da Cunha, no Jardim Paulista, em frente ao Estádio Martins Pereira, na sede da Sociedade São Vicente de Paulo. No dia 18, o Grupo Quiloa, no dia 19, o Grupo Banda Divina Luz. Ingressos no local, então, pelo telefone 321-6255. Da Casa do Apoio Alcoólatra e ao Drogado, são 7h19, Perseverança. Vem por meio solicitar a divulgação do evento Noite Beneficente Samba e Pagode, a realizar-se no dia 10 de dezembro, às 22 horas. O evento será realizado na Casa de Shows Casarão, localizada na Rua Gravataí, 180, Jardim Satélite, São José, com toda a renda alcançada no evento será em prol dos alcoólatras e drogados internados da Perseverança. O valor dos convites é de R$5, preço único que pode ser adquirido no local, lá na Casa de Apoio ao Alcoólatra e Drogado Perseverança, Avenida Cidade Jardim, 1700, no Jardim Satélite, ou informações pelo telefone 331-4333, 331-4333, 7h20. E recebemos também aqui o convite para a festa em louvor a Santa Luzia, nos dias 11 e 12 de dezembro, homenageando Santa Luzia. Desde já agradecemos a colaboração, contamos com a presença na Estrada Antônio Saflor, antiga São João, no bairro do São João, em São José. No sábado, dia 11, às 19 horas, missa. Após a missa, forró, com barracas de lanches e bebidas. Barracas abertas o dia todo com o tradicional forró. No domingo, dia 12, às 16 horas, início do leilão. Após o leilão, missa com procissão. Assinam os cesteiros o Gilberto Pinto da Silva e Fidelcina Aparecida Aquino da Silva. O pároco, o padre Cônego Borges. Está aí, portanto, a festa em louvor de Santa Luzia, no antigo bairro do São João, lá na estrada Antônio Saflor. Quer dizer, no bairro do São João, antiga estrada do São João. Atualmente a estrada Antônio Saflor, em São José, neste final de semana. Portanto, sábado às 19 horas, missa. No domingo às 16, início do leilão, e depois também a missa com a procissão. Lembrando que terá lá barracas abertas o dia todo com o tradicional forró. Tá aí, portanto, as correspondências da semana. Deixa eu mandar um abraço também para o Bentinho, jornaleiro. Bentinho que nos manda aqui um cartão de Natal. Feliz Natal, próximo ano novo, Adriano e família. São os votos do Bentinho. Tá aí, portanto, um abraço, Bentinho. Tudo de bom para você também.
7h mais 21 minutos. Uma sentença do Tribunal de Justiça proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Andradina considera imoral e ilegal a correção mensal dos salários de prefeitos e vereadores de municípios paulistas. Com a decisão, segundo o desembargador Pinheiro Franco, o reajuste é uma afronta ao princípio de moralidade administrativa. Franco afirma que o funcionalismo está há 4 anos resistindo heroicamente à inflação sem correção salarial. Para ele, o reajuste representa ainda um péssimo exemplo para a economia do país, estimulando aumentos de preços. Como todos os vereadores de Andradina, a prefeita Edna Brito alegou ser legítima a correção mensal dos salários por causa do aumento do custo de vida. Na sentença do Tribunal de Justiça, está nula a correção monetária e os pagamentos estão suspensos a partir deste mês. O promotor Paulo César Laranjeira já encaminhou ofício informando que os vencimentos dos vereadores devem ser fixados em R$ 2.225 e da prefeita em R$ 5.000. Tanto por parte da assessoria de Edna Brito quanto da Câmara, ninguém informou se pretende recorrer da decisão. Portanto, o Tribunal de Justiça proíbe Andradina de corrigir o salário de seus vereadores e também da prefeita. 7h23, a Câmara de Itapiraí, a 135 quilômetros de São Paulo, acatou por 6-3 as denúncias de irregularidades administrativas apresentadas contra o prefeito Carlos Colombo do PTB e decidiu afastá-lo do cargo por 90 dias, sexta-feira à noite. Também foi formada uma comissão de investigação processante CIP para analisar as denúncias e a defesa do prefeito. Os trabalhos devem ser concluídos em 3 meses. Após esse prazo, pode ser votado o pedido de cassação definitiva do mandato. 7h23, já que estamos falando de Câmara de Vereadores, é com tristeza que nós anunciamos aqui a morte do vereador de Jacareí, o Egídio Antônio Coimbra, do PMDB. O Egídio, que tinha 46 anos, morreu no último domingo de infarto, às 21h20. Ele foi enterrado ontem às 14 horas. Egídio foi vereador desde 81. Foi presidente da Câmara de 97 a 98. A morte ocorreu logo após o final da partida entre Corinthians e São Paulo pelo play-off do Campeonato Brasileiro, encerrado às 18h30. Corintiano, ele teria sido aconselhado por familiares a mudar de canal. Na última sessão da Câmara, Coimbra havia passado mal e foi levado às pressas ao pronto-socorro. Familiares de Coimbra disseram de que ele se submeteu há 3 anos a um cateterismo. O presidente da Câmara, Edson Guedes, disse que há polêmica sobre o novo dono da vaga. Se Pedro Faria, do PST, que foi eleito pelo PSDB, mesmo partido pelo qual Coimbra se elegeu, ou o João Terceiro, que é do PSDB. Para Guedes, ao deixar o partido que o elegeu, Faria teria perdido o direito à vaga. Para o Tribunal Superior Eleitoral, há divergência sobre o assunto. Portanto, poderá subir aí o Pedro Faria ou então o João Terceiro. É com pesar mesmo que nós lamentamos aí a morte do Egídio, né? Nós que estivemos no sábado, nós estivemos com o Egídio, conversando com o Egídio a respeito de mensagens de Natal da Rádio Piratininga, tudo. Né? Conversamos com o Egídio no sábado, estivemos com o Egídio. Na semana passada, na outra semana, nós também estávamos com o Egídio, tomávamos uma cervejinha com o Egídio lá e conversávamos também a respeito da final do campeonato, tal, aquelas coisas todas. E no último sábado estivemos com o Egídio. E no domingo, por volta das 21h20, ele veio a falecer. 7h25, a Câmara de Caçapava vota hoje pela segunda vez desde 97 o projeto de lei do prefeito Paulo Rotenberg que cria o programa de renda mínima. Em 97, primeiro ano do mandato petista, o projeto teve de ser retirado para evitar que fosse rejeitado pelos vereadores. Para Rotenberg, houve na época falta de compreensão dos vereadores sobre a proposta. Na última sexta-feira, o senador Eduardo Suplicy esteve na cidade debatendo o programa. Vou falar em Suplicy, cadê a matéria aqui do pessoal do sindicato que quer a presença do senador aqui? O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos pediu que o senador Eduardo Suplicy faça uma visita a Embraer. Até ontem à noite, a assessoria de Suplicy ainda não havia confirmado se ele vai atender aos metalúrgicos. O presidente do sindicato, Antônio Donizete Ferreira, disse ontem que o objetivo da visita é verificar as relações trabalhistas da empresa. Suplicy
participou da elaboração do processo de privatização da empresa. O senador ajudou a incluir cláusulas sociais na privatização, diz Toninho. Os sindicalistas acusam a empresa de dificultar a atividade sindical da Embraer, que no mês passado advertiu funcionários que teriam retardado em 50 minutos a volta ao trabalho após uma assembleia da categoria. Pois é, a Embraer ampliou o controle de acesso de seus funcionários para pelo menos mais 3 áreas da fábrica de São José, 7 e 27. A empresa vem investindo em um programa de segurança desde o dia 5 do mês passado, quando ocorreu uma tentativa de sabotagem em 2 aviões avaliados em 34 milhões de dólares. Uma pessoa não identificada cortou cabos de comando dos aviões, ação taxada como criminosa pelo presidente da Embraer, Maurício Botelho. Desde o incidente, a diretoria da Embraer vem se negando a comentar o caso. O sistema, que já era utilizado nas áreas ligadas a projetos militares, utiliza crachás com senhas digitais que só permitem a entrada de pessoas autorizadas. A Embraer conta com cerca de 8 mil funcionários. Segundo o engenheiro da empresa, que não quis ter o nome divulgado, o controle está sendo feito na diretoria, em almoxarifados de peças e na manutenção de aeronaves. O aumento da segurança foi confirmado ontem pelo diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Edmiro Marcolino da Silva. O sindicalista disse ontem que apoia a expansão do sistema, que seria mais eficiente que a utilização de câmeras de vídeo, também utilizadas pela empresa. É um direito da empresa que não atrapalha e não constrange o trabalhador, o contrário do que ocorre com as câmeras, afirmou Silva. Segundo o sindicalista, a implantação do controle em toda a fábrica tornaria as câmeras desnecessárias. 7 horas e 28 minutos, mais 7 perueiros clandestinos foram presos ontem, reconhecidos por motoristas e cobradores das empresas que operam o transporte coletivo de São José. Eles são acusados de participação nos atentados que destruíram 3 ônibus e danificaram outro na última sexta-feira. Com as últimas prisões, sobe para 11 o número de pessoas detidas devido aos atentados. Vicente Antunes Alvarenga, Erivelto Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Batista, Ronaldo da Costa, Ângelo Francisco de Oliveira, Iranildo Barbosa Calado e Gilmar Gil de Oliveira atuavam na zona norte da cidade, no Jardins Colonial, Satélite Imperial. Mas aqui é Zona Sul. Satélite Colonial é Zona Sul, não é Zona Norte. Tá tudo danado. O juiz corregedor Joaquim Guilherme Figueira do Nascimento concedeu a prisão temporária dos perueiros detidos. Segundo a polícia, cerca de 20 perueiros foram detidos ontem, encaminhados à DIG para serem submetidos a reconhecimento. Apenas 7 foram apontados por funcionários das empresas de transporte como participantes dos atentados. Os motoristas e cobradores não tiveram os nomes divulgados e não quiseram dar entrevistas. Os perueiros disseram ser inocentes e afirmaram que têm álibis. Segundo o delegado Paulo Procópio, titular da DIG, a polícia chegou ao clandestino Antônio Carlos Batista por meio do depoimento de WRC, passageiro que depois do último sábado. A testemunha disse em depoimento que viu quando Itamar Francisco de Souza, Marcelo José Santiago e Alexander Aparecido da Silva, detidos no sábado, junto com Alexandro Correia Ferreira, entraram no ônibus em que ela viajava e o incendiaram. WRC teria visto os clandestinos entrarem em uma van, na qual estavam escritos 2 números de telefone. A testemunha anotou o número e o entregou à polícia, que constatou tratar-se de um aparelho de Batista. Procópio informou que a van foi apreendida. Segundo um dos advogados dos perueiros, João Carlos de Abreu, durante os 5 dias da prisão temporária não cabem recursos. Agora temos de esperar. Mas já estamos atrás das pessoas que estiveram com eles no dia dos atentados. Essas pessoas são as provas de que eles são inocentes. A Polícia Civil continua fazendo buscas para deter mais perueiros. Segundo Procópio, um dos clandestinos detidos forneceu os nomes de pelo menos 20 outros que também teriam participado dos atentados. 7h31. 2 dos perueiros detidos no sábado, Alexandro Ferreira e Alexander Silva, foram levados ontem à delegacia para serem submetidos a reconhecimento. Os 7 clandestinos presos ontem foram indiciados em inquérito pelos crimes de formação de quadrilha, dano, exposição a perigo e roubo. Em seguida foram encaminhados à cadeia pública de São José. A Polícia Civil de Jacareí ainda não tem pistas sobre os autores dos atentados praticados contra 4 ônibus da JTU, a Jacareí Transporte Urbano.
Os carros tiveram os vidros quebrados e os pneus furados. A PM intensificou o patrulhamento nas ruas que compõem os itinerários dos ônibus para evitar que ocorram novas depredações. O delegado seccional de Jacareí, Roberto Martins de Barros, disse ontem que a DIG está investigando os crimes e que não está descartada a possibilidade de os atentados ocorridos em Jacareí e São José terem sido planejados em conjuntos por peroeiros das duas cidades. Até agora não temos pistas dos autores e, portanto, nenhuma hipótese está descartada. Os peroeiros clandestinos de Jacareí pretendem entrar na justiça ainda esta semana para garantir o direito de trabalhar. A prefeitura obteve uma liminar para apreender os veículos dos peroeiros clandestinos. Em virtude disso, os peroeiros não estão trabalhando desde sexta-feira, dia dos atentados. Os peroeiros disseram que formaram uma comissão de 5 clandestinos que se reuniu com o prefeito Benedito Sérgio Lencioni para tentar um acordo com a empresa. São 7h mais 32 minutos. O adolescente ODN de 17 anos foi detido ontem de madrugada sob acusação de matar Geraldo Maurício de Souza, de 31 anos, dentro de uma pizzaria em Poti. CES, de 17 anos, também foi detido, pois estava com ODN no momento do crime. Segundo a polícia, os adolescentes disseram que apanharam de Santos e mais 3 homens identificados como Emerton de Almeida Gonçalves, Pastel, e Pedrinho, na saída de uma festa poucos momentos antes do crime que aconteceu às 1h30 da manhã. Depois da briga, a ODN e CES foram buscar um revólver calibre 22, quando andavam pela cidade e encontraram o grupo em uma pizzaria a uma quadra do distrito policial da cidade. Os dois entraram no estabelecimento e o ODN disparou 7 tiros. Um deles atingiu Santos na altura dos olhos. Outro atingiu Gonçalves, que foi socorrido e levado até a Santa Casa de Aparecida, onde permanece internado. 7h34. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José, investiga o paradeiro do empresário Jamil da Costa, desaparecido desde o dia 24 de novembro, quando se dirigia à empresa de extração de areia Porto Novo, em Tremembé, na qual é dono. A polícia trabalha com a hipótese de desaparecimento, mas não descarta que tenha ocorrido um sequestro. Uma ligação anônima chegou a ser feita para a casa do empresário um dia após o desaparecimento. Disseram para a mulher dele não se preocupar que ele voltaria, mas não falaram mais nada, afirmou o investigador Amaury dos Santos Silva, que investiga o caso. Não há pistas. 7h34. São José dos Campos, antigamente.